São Paulo pulsa sob a noite úmida. E Vitor, 26 anos, sente que a cidade está pronta para dobrar-se à sua vontade. Ele vive em um apartamento pequeno em Pinheiros, onde o cheiro de café requentado e mofo das paredes se mistura ao som abafado de carros na rua. Bonito, com cabelo penteado para trás, pele bronzeada e um sorriso que já conquistou muitos, Vitor tem a lábia de quem sabe vender qualquer coisa, inclusive a si mesmo. Ele é de classe média, criado com conforto relativo, mas entediado com a vida comum de trabalho e contas. Há 6 meses entrou no tráfico não por necessidade, mas por pura ambição. Achava que era mais esperto que os outros, que podia fazer dinheiro fácil e viver como os ricos que exibe nas redes sociais. Sua rotina é calculada. Acorda tarde, checa mensagens em um celular velho, organiza entregas em bares e festas, sempre com um charme que desarma desconfianças. Ele guarda os pacotes de droga em uma mochila preta, escondida no armário, e se olha no espelho, ajustando a camisa social nova, convencido de que hoje é o dia de subir mais um degrau. Esta noite é especial. Vitor recebeu um chamado para entregar um carregamento grande em uma festa de elite nos Jardins, o bairro dos ricaços, onde mansões brilham como troféus. Ele vê a oportunidade como um bilhete dourado. Lucrar uma bolada, fazer contatos com a elite e, quem sabe, ser notado por alguém importante. Ele sai de casa, o ar úmido de São Paulo grudando na pele, o som de sirenes distantes misturado ao barulho de um vizinho gritando no telefone. No carro, um modelo usado que ele trata como carrão, Vitor atravessa a cidade, cantando junto com um funk que toca no rádio, imaginando o dinheiro que vai contar. Chegando aos Jardins, as ruas mudam, calmas, arborizadas, com portões altos que escondem segredos. Ele estaciona diante da mansão, uma construção de mármore branco com janelas escuras que parecem observar, a chuva fina refletindo luzes como lágrimas. Vitor sorri, confiante, a mochila nas costas, pronto para brilhar. Entre os ricos, dentro da mansão, o contraste o atinge como um choque. O salão é um espetáculo de riqueza. Lustres dourados jogam luzes que cortam o ar como lâminas, tapetes persas abafam seus passos, e o ar-condicionado é tão frio que parece roubar o calor de sua alma. O cheiro de perfume caro, de notas florais e madeira, se mistura a algo azedo, como comida estragada esquecida em um canto. Os convidados, todos mascarados com máscaras douradas e prateadas, se movem como figuras de um sonho torto, suas risadas ecoando como se viessem de um lugar profundo, não humano. Vitor tenta manter o charme, trocando olhares e sorrisos, achando que sua lábia vai abrir portas. Ele circula pelo salão, a mochila discreta nos ombros, imaginando os contatos que fará, o dinheiro que embolsará. Mas algo está errado. Os olhares dos mascarados são pesados, como se vissem através dele. E as risadas soam como ecos de um pesadelo. Ele sente um arrepio, não de frio, mas de algo que não explica. Como se a mansão soubesse quem ele é. Vitor ignora o desconforto, convencido de que é apenas nervosismo. Ele se aproxima de um grupo tentando puxar conversa, mas as vozes dos convidados são estranhas, palavras que não encaixam, como se falassem em outra língua disfarçada. Ele olha ao redor, notando detalhes que o incomodam. Um lustre que parece oscilar sem vento, uma sombra que cruza o canto da visão, mas desaparece quando ele vira a cabeça. O cheiro azedo fica mais forte, agora misturado a algo metálico, como sangue seco. Vitor aperta a mochila, sua confiança vacilando por um instante. Mas ele se lembra do dinheiro, da promessa de uma vida maior. Ele murmura para si mesmo: é só uma entrega, Vitor. Foca no lucro. Mas o salão parece encolher, os mascarados se movendo mais devagar, como predadores observando a presa. Ele sente um vazio no peito, como se tivesse entrado em um jogo cujas regras desconhece, e a mansão, com suas paredes brilhantes e frias, parece esperar algo que ele ainda não entende. Vitor circula pelo salão da mansão,
o brilho dos lustres dourados refletindo em seus olhos, mas a confiança que o levou até ali começa a rachar. Os convidados mascarados, com suas máscaras douradas e prateadas, parecem menos humanos a cada instante, seus sorrisos fixos como bonecos de cera, os olhos escondidos nas sombras das máscaras brilhando com algo que não é luz. O ar-condicionado morde sua pele, um frio que parece vivo, e o cheiro de perfume caro agora carrega um traço de mofo, como se a mansão escondesse um segredo podre sob o verniz de riqueza. Ele tenta manter a pose, sorrindo para uma mulher de máscara prateada, mas ela apenas inclina a cabeça, e a risada que sai dela soa como um eco, vindo de um poço profundo. Vítor sente um arrepio, sua lábia vacilando, e pela primeira vez, ele se pergunta se o dinheiro fácil vale o desconforto que cresce em seu peito. Ele aperta a mochila com as drogas, querendo terminar a entrega e sair, mas os olhares dos mascarados o seguem, como se soubessem algo que ele não sabe. Um homem de terno impecável surge ao seu lado, tão de repente que Vítor quase deixa a mochila cair. Alto, magro, com um sorriso que parece colado no rosto, os dentes brancos demais, os olhos fundos como buracos sem fundo. "Você é o cara da entrega, né?" ele diz, a voz suave, mas com um tom que corta como uma lâmina gelada. Vítor tenta responder com seu charme habitual, mas as palavras travam na garganta, e ele só concorda com a cabeça. O homem sorri ainda mais, como se visse através da fachada de Vítor, e o guia pelo salão, passando por convidados que param de falar e viram a cabeça lentamente, as máscaras reluzindo como caveiras polidas. Ele leva Vítor a uma porta isolada. No fundo de um corredor lateral, a madeira entalhada com símbolos que parecem pulsar sob a luz fraca dos candelabros. "É aqui que você entrega", o homem diz, o sorriso fixo, e Vítor sente um vazio no estômago, como se tivesse cruzado uma linha invisível. A porta se abre com um rangido baixo, revelando um corredor escuro que parece engolir a luz do salão. Vítor entra, o homem de terno ficando para trás, e a porta se fecha com um baque que ecoa como um tambor fúnebre. O corredor é longo, as paredes de pedra cinza marcadas por arranhões profundos, como se unhas tivessem tentado cavar uma saída. O frio é insuportável, roubando o calor de seu corpo, e o ar cheira a mofo misturado a algo metálico, como sangue seco. O silêncio é quebrado por um som de gotas pingando, mas não há água visível. Apenas poças escuras que refletem o rosto de Vítor, ou algo que parece ser ele, com olhos fundos e uma expressão de pavor que ele não reconhece. Ele dá um passo, e o corredor parece se alongar, as paredes pulsando levemente como se respirassem. Ele tenta rir, dizendo a si mesmo que é só nervosismo, que logo estará contando o dinheiro, mas sua voz ecoa errada, como se o corredor a engolisse. Ele abre a primeira porta à sua esquerda, e o que vê faz seu coração parar. Sua mãe, chorando em um quarto escuro, os olhos fixos nele, acusadores, sem dizer uma palavra. Vítor recua, o coração disparado, e tenta outra porta. Desta vez, é seu irmão, baleado em uma viela anos atrás, deitado no chão, o sangue se espalhando como tinta. Ele olha para Vítor, não com raiva, mas com uma tristeza que corta mais fundo que qualquer faca. "Você não me salvou", parece dizer sem mover a boca. Vítor fecha a porta, as mãos tremendo, a mochila pesando como se estivesse cheia de pedras. Ele tenta voltar, mas a porta de entrada sumiu, substituída por uma parede de pedra que parece viva, quente ao toque, como carne. O som de gotas fica mais alto, agora misturado a sussurros que ele não entende. Palavras que parecem vir de dentro de sua cabeça. "Você achou que era esperto." Ele gira procurando o homem de terno, mas está sozinho. Ou não, porque sente olhos invisíveis o observando, como se o corredor soubesse cada pecado que ele tentou esquecer. Sua confiança se desfaz, e pela primeira vez, Vítor sente que o dinheiro fácil pode custar sua alma. Vítor avança pelo corredor,
cada passo ecoando como se o chão estivesse vivo, respondendo com rangidos que lembram ossos se partindo. A luz fraca das lâmpadas antigas pisca, lançando sombras que se contorcem nas paredes de pedra, como mãos esqueléticas esticadas para agarrá-lo. O ar é denso, carregado de um cheiro de mofo e sangue seco, tão forte que ele sente o gosto na língua, como se estivesse mastigando morte. Sua confiança, que outrora o fazia se achar mais esperto que todos, desmorona, substituída por um pavor que rasteja por sua espinha. Ele tenta se convencer de que é só um corredor, que logo entregará as drogas e sairá com o bolso cheio. Mas o corredor parece se alongar, as portas de madeira entalhada se multiplicando dos dois lados, cada uma pulsando com uma energia que ele sente na pele, como se fossem olhos o encarando. Ele murmura: "É só um trampo, Vitor, relaxa." Mas sua voz soa fraca, engolida por um sussurro que vem das paredes. Você achou que podia escapar. Ele abre outra porta e o que vê faz seu estômago revirar. Um inimigo que ele matou há 2 anos. Um traficante rival sentado em uma cadeira, o rosto deformado com olhos brancos que brilham como moedas. O homem não fala, mas sua boca se abre em um sorriso torto. E Vitor jura ouvir o som de sua própria risada. Aquela que deu ao puxar o gatilho. Ele bate a porta, o coração disparado, e tenta outra. Mas agora é um assalto que deu errado, onde ele deixou um parceiro para trás, sangrando em uma rua escura. O parceiro o encara, os olhos cheios de sangue, sussurrando: "Você me abandonou, Vitor." Ele fecha a porta, mas as visões não param. Cada porta revela um pedaço de sua vida, pecados que ele enterrou. A mãe chorando por noites, o amigo que traiu por dinheiro, o peso de sua ambição. As portas parecem rir, o som baixo e gutural, como se a mansão saboreasse sua culpa. O corredor muda, as paredes se curvando como se quisessem abraçá-lo. O frio é insuportável, penetrando seus ossos, e o chão parece ceder levemente como areia movediça. Ele tenta voltar, mas a porta de entrada sumiu, substituída por uma parede que pulsa como carne viva. Um flashback o atinge. Ele, mais jovem, ouvindo rumores no bar sobre a elite dos jardins, histórias de rituais secretos em mansões, onde os ricos barganham com forças antigas por poder e fortuna. Ele ria, achando que eram lorotas, mas agora o som de gotas pingando sem fonte visível se mistura a cânticos baixos, como um coral de vozes que não são humanas. Ele vê o homem de terno ao longe, parado, o sorriso fixo, os olhos, agora negros como poços. "Você está onde deveria estar", ele parece dizer sem mover a boca. Vitor corre, mas o corredor se estende, as portas se abrindo sozinhas, mostrando mais visões. Corpos de vítimas, rostos de sua família, todos o encarando com olhos vazios. Ele tropeça em algo no chão, uma corrente de ouro como as que os convidados usavam, mais quente, pulsando como uma veia. Ele a joga longe, mas ela parece rastejar de volta, como se tivesse vida. O som dos cânticos cresce, misturado a risadas que ecoam do salão da festa, agora distorcidas, como se os mascarados soubessem o que está acontecendo. Vitor sente a mansão respirando ao seu redor, o ar ficando mais pesado, dificultando cada inspiração. Ele tenta gritar, mas sua voz é engolida por um novo sussurro, claro e cortante. "Você quis o dinheiro fácil, agora paga o preço." Ele se apoia na parede, mas recua ao senti-la quente, úmida, como se tocasse a pele de algo vivo. Sua mente desmorona, a certeza de que era mais esperto que todos agora uma piada cruel, enquanto o corredor o engole, como uma boca faminta que sempre soube que ele viria. Vitor corre pelo corredor, o coração disparado, cada respiração rasgando o peito como se ele inalasse vidro moído. As paredes de pedra pulsam como carne viva, o som de batidas lentas ecoando como um coração gigante. O cheiro de mofo e sangue seco agora é insuportável, misturado a um odor doce e podre, como flores murchas em um túmulo aberto.
As portas ao seu redor se abrem sozinhas, revelando visões que o despedaçam. Inimigos mortos com rostos contorcidos, o irmão baleado, apontando um dedo acusador, a mãe chorando com olhos vazios. Cada visão é um peso, como se a mansão estivesse arrancando pedaços de sua alma. Ele tenta gritar, mas sua voz é engolida por um cântico baixo, vindo das paredes, em uma língua que ele não entende, mas que ressoa como um ritual antigo. Talvez algo que a elite dos jardins esconde em suas festas secretas. O corredor se fecha, as paredes se aproximando, como uma boca pronta para devorá-lo. E Vítor sente que não está apenas preso, está sendo digerido. Ele chega à última porta, a madeira entalhada pulsando como uma veia, e a abre com mãos trêmulas. O que vê o faz cair de joelhos. É ele mesmo no dia seguinte, o corpo crivado de balas no asfalto de uma rua suja, o sangue se espalhando como tinta. Mas o pior não é sua morte, é a cena ao redor. Os convidados da festa estão lá, as máscaras douradas brilhando sob a luz fraca, bebendo vinho tinto que parece sangue, sorrindo enquanto observam sua agonia. Seus risos ecoam não humanos, mas como um coral de demônios saboreando sua dor. Vítor tenta fechar a porta, mas ela não cede, e a visão se aproxima, como se ele estivesse sendo puxado para dentro dela. Ele entende, com um horror que faz seu corpo tremer, que a mansão é mais que um lugar, é um templo vivo, uma entidade que se alimenta das mortes de suas vítimas, canalizando suas almas para a riqueza e poder dos donos, aqueles mascarados que riem no salão. O homem de terno aparece ao seu lado. O sorriso agora uma rachadura no rosto. Os olhos negros como poços sem fundo. Você quis o dinheiro fácil, ele diz, a voz ecoando dentro da cabeça de Vítor. Mas tudo tem um preço. As paredes começam a sangrar, um líquido escuro escorrendo como lágrimas, e Vítor vê sombras se movendo dentro delas, rostos de outras vítimas, traficantes, ladrões, todos presos no corredor. Suas almas gritando em silêncio. Ele tenta correr, mas o chão é pegajoso, como se o segurasse. E as portas se abrem ao mesmo tempo, mostrando fragmentos de sua vida sendo devorados. Sua infância, seus sonhos, sua arrogância. Ele sente sua existência sendo sugada, como se a mansão bebesse sua essência. Um flashback o atinge. Histórias que ouviu no bar, sobre famílias ricas que fizeram pactos com forças antigas, trocando vidas por fortunas, suas mansões construídas sobre altares profanos. O corredor treme, as paredes se fechando como um caixão vivo. Vítor bate nas portas, as mãos sangrando, mas elas apenas riem, o som misturado ao cântico que agora é ensurdecedor, como um ritual macabro algo mais velho que São Paulo. O homem de terno está em todos os lugares, seu sorriso se alargando, como se fosse a face da própria mansão. Vítor sente o ar escapar, o frio cortando seus ossos, e sua visão escurece, mas não antes de ver os mascarados no salão, agora sem máscaras, seus rostos deformados, com olhos brancos e bocas escancaradas, bebendo sua dor como vinho. Ele percebe, tarde demais, que o corredor não é apenas uma armadilha, é um altar, e ele é o sacrifício, sua morte alimentando a riqueza que brilha nos jardins. O cântico engole seus gritos, e o corredor o consome, sua alma se dissolvendo na escuridão, faminta da mansão. Ele cai, as mãos arranhando o chão, mas as pedras se abrem como carne, engolindo seus dedos. Ele vê, em um flash final, a verdade da mansão. Um templo vivo, construído sobre um pacto antigo, onde os ricos dos jardins trocam almas por poder, suas fortunas alimentadas pelo sofrimento dos que entram no corredor. Os mascarados do salão estão lá, suas faces agora sem máscaras, deformadas, com olhos brancos e bocas escancaradas, bebendo a dor de Vítor como vinho tinto que escorre como sangue. Ele tenta gritar, mas sua voz se junta ao cântico, tornando-se parte da mansão, sua alma trancada nas paredes que pulsam com as vidas de outras vítimas, traficantes, ladrões, sonhadores que, como ele,
Acharam que podiam vencer o jogo. O twist o atinge como um golpe. Ele não é apenas uma vítima, mas agora é o corredor. Sua consciência presa, forçada a assistir cada novo sacrifício. Sua arrogância reduzida a um eco eterno de terror. A cena muda. A noite cobre São Paulo. E a mansão brilha nos jardins. Seus lustres dourados lançando luzes que escondem segredos. Do outro lado da cidade, a vida segue abafando mais uma tragédia. Outro jovem desaparecido, mais um nome que ninguém menciona. No bar, um velho acende um cigarro, a fumaça subindo como um espectro, e murmura sobre a casa que rouba almas. Uma lenda que ninguém acredita, mas todos temem. Os moradores evitam olhar para os jardins, como se soubessem que a riqueza lá tem um custo que não explicam. Dentro da mansão, o salão está cheio novamente, os mascarados rindo, as máscaras brilhando como caveiras polidas, enquanto a porta isolada permanece fechada esperando. Um jovem traficante novo no ramo recebe uma ligação. Entrega nos jardins uma festa grande, dinheiro fácil. Ele sorri, ajustando a camisa nova, imaginando os lucros, sem saber que a mansão já o escolheu. Ele atravessa a cidade, o carro cortando a chuva fina, e para diante do portão de mármore, onde um homem de terno o espera, o sorriso fixo, os olhos fundos. A porta do corredor range ao longe, como uma boca faminta, e o cântico começa novamente, baixo, mas crescente, chamando mais uma alma para o sacrifício. O ciclo continua, a mansão segue viva, e São Paulo, com suas luzes e sombras, guarda seus segredos em silêncio.